Arrancou hoje oficialmente o ano letivo 2019 em todo o país. Olá, muito boa noite, bem-vindos ao Jornal da Noite. A Justiça moçambicana caiu num descrédito total por falta de celeridade no processo de investigar as dívidas ilegais. A avaliação é do bastonário da Ordem dos Advogados, que falava hoje na abertura do ano judicial. 40 anos da Organização Judiciária de Moçambique, passado, presente e futuro, foi o lema escolhido para o ano judicial que abriu esta sexta-feira. Além de magistrados judiciais, do Ministério Público e advogados, a cerimônia contou com a presença de titulares dos órgãos da administração da Justiça e do Primeiro-Ministro em representação do chefe de Estado. Tenhamos coragem de fazer uma... O bastonário da Ordem dos Advogados foi o primeiro a falar e o único a ser interrompido com aplausos. Sem meias palavras, Flávio Menete fez um discurso incisivo e disparou contra todos numa sessão solene que marcou a abertura do ano judicial. Criticou o silêncio das autoridades em relação aos ataques em Cabo Delgado, incluindo as ilegalidades das autoridades locais. Não nos parece de concordar com os pronunciamentos oficiais no sentido de que a situação está controlada em Cabo Delgado, quando, na verdade, vidas humanas continuam a ser dizimadas todos os dias. Na sequência da instabilidade a que nos referimos, o edil do município de Mocímboa da Praia decretou um recolher obrigatório no território municipal. É nosso entender, com devido respeito por opinião contrária, que estamos perante uma função de soberania e o Conselho Municipal não tem competência para tomar esta decisão. Não pode um edil restringir direitos e liberdades dos cidadãos. Estranho é que o comandante-geral da polícia defenda esta ilegalidade. Mas foi mais duro ao criticar a atuação dos órgãos da Justiça no caso das dívidas ocultas. Flávio Menete diz mesmo que o Tribunal de Kempton Park está a embaraçar a Justiça moçambicana. O descrédito constitui hoje uma triste realidade, com sinais evidentes de que perdemos o controle da situação e tentamos socorrer-nos de expedientes indefensáveis. O Tribunal de Kempton Park, na África do Sul, por sinal equiparado a um tribunal de distrito municipal do nosso país, tem estado a colocar na mesa cartas que embaraçam o nosso sistema de administração de justiça cada dia que passa. Aqui e acolá pergunta-se entre nós se estamos diante de incapacidade ou se, ao invés, foram arquivados os critérios de legalidade e isenção. A resposta parece estar no próprio questionamento. Para poder acompanhar de perto o caso das dívidas ilegais, a Ordem dos Advogados requeriu a sua constituição e assistente do processo aberto em 2015. Mas o ativismo dos advogados não para por aqui. A Ordem dos Advogados de Moçambique fará tudo o que estiver ao seu alcance para que a Assembleia da República reconsidere a sua posição com relação à legalização de inconstitucionalidades. A Ordem dos Advogados de Moçambique encetará diligências no exterior com o objetivo de explorar a possibilidade dos moçambicanos não serem obrigados a pagar dívidas de origem criminosa, vulgarmente denominadas dívidas odiosas. A Ordem dos Advogados de Moçambique espera que o Conselho Constitucional se pronuncie com relação à petição que lhe foi submetida por um grupo de cidadãos, requerendo a declaração de inconstitucionalidade da resolução da Assembleia da República que inscreveu no Orçamento do Estado as dívidas odiosas. Relativamente ao processo no 1/PGR/2015, a Ordem dos Advogados de Moçambique entende que a Procuradoria-Geral da República, em analogia ao que tem vindo a fazer com relação a outros casos, divulgue os nomes dos demais artigos arguidos neste processo, em número 17. E porque as prisões ilegais continuam,
o bastonário criticou a atuação de alguns magistrados do Ministério Público, que não ordenam a soltura de pessoas detidas ilegalmente. Mais grave ainda é que o juiz, no seu despacho, reconhecendo que a prisão é ilegal, entretanto, valide e mantenha essa mesma prisão. O exemplo mais recente é o do jornalista Amado Abubakar, detido a 5 de janeiro do corrente ano por membros das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, mantido 13 dias em cativeiro em instalações militares, torturado, e o juiz ainda assim valida a sua prisão. Isto é uma aberração jurídica e poderemos chegar ao fim e dar conta que este jornalista não cometeu qualquer infração criminal, mas foi ele apenas privado de exercer o direito de informar à sociedade o que se passa em Cabo Delgado, palco de ataques bárbaros. O Ministério Público, neste caso, não conseguiu providenciar a soltura deste jornalista ilegalmente preso e isolado num estabelecimento militar, mas tem estado a desdobrar-se em esforços titânicos para evitar a extradição do deputado Manuel Chang, o que nos leva a deduzir que não rege a sua atividade de forma isenta. Na sequência da redução do período das férias judiciais de 2 para 1 mês, o presente ano judicial abriu em fevereiro e não em março, como vinha acontecendo nos últimos tempos. O primeiro-ministro defende que a independência financeira do Poder Judiciário deve constituir um incentivo para um funcionamento mais eficiente deste poder. Carlos Agostinho do Rosário falava hoje na abertura do ano judicial. Presidente da República, coube ao primeiro-ministro dirigir o discurso de abertura oficial do ano judicial. Carlos Agostinho do Rosário reiterou o compromisso do governo em colaborar e apoiar os órgãos de justiça e, em paralelo, deixou exigências ao setor. Queremos continuar a ter um sistema de justiça alicerçado no bem do serviço do cidadão, com imparcialidade, isenção, integridade, e que esteja à altura da dinâmica e das transformações sociais e económicas que ocorrem no nosso país. Estamos esperançados que o sistema da justiça continuará a responder com vigor e de forma implacável a todos os tipos de crime, desde os mais simples aos mais complexos que apoquentam a sociedade moçambicana, tais como a violência dos menores, a violação dos menores, que eu dizia, a violência física, raptos, homicídios, tráfico de drogas, atos de corrupção, dentre outros. No seu discurso de ocasião, a Procuradora-Geral da República destacou as fraquezas existentes e falou da necessidade de fortalecimento da máquina da justiça, de modo a que esta consiga dar respostas exigidas atualmente. De nada valem ataques àquela ou outra instituição ou entidade, porque ninguém virá fazer justiça por nós. Nós, moçambicanos, é que devemos fortalecer as nossas próprias instituições, dotá-las de recursos humanos, materiais e financeiros para prosseguirem eficazmente a sua missão. O balanço do setor judicial indica que 2019 abre com pouco mais de 159 mil processos pendentes. Apesar destes números, o presidente do Tribunal Supremo faz um balanço positivo do ano passado. No que respeita à atividade jurisdicional, é com enorme satisfação que mais uma vez anunciamos que o desempenho foi positivo. Com efeito, abrimos o ano judicial 2018 com 159.962 processos pendentes, deram entrada 158.201 processos e findaram 161.594 processos. Para 2019, transitamos com uma pendência de 156.569 processos. Os três intervenientes foram unânimes em afirmar que os membros do sistema da justiça devem continuar coesos e com espírito de cooperação em prol de uma justiça efetiva, atempada, justa e com disciplina.
O Tribunal Supremo já enviou para as autoridades sul-africanas o pedido de extradição de Manuel Chang para Moçambique. O Tribunal entende que não se justifica o levantamento de imunidade do deputado, pois o seu pedido visava apenas a aplicação de medidas de coação. A prática do ilícito não ocorreu tanto... Foi através do seu porta-voz que o Tribunal Supremo anunciou esta sexta-feira que o pedido de extradição de Manuel Chang para Moçambique já foi enviado às autoridades sul-africanas. Entretanto, o mandado de prisão, documento indispensável para o pedido de extradição, foi emitido sem o levantamento da imunidade do deputado. Pedro Nhatitima diz que a questão de levantamento da imunidade coloca-se quando já existe um despacho de pronúncia e o processo segue para o julgamento. Salvo outras opiniões, não nos parece que se justifique o levantamento da imunidade nesta fase. Estamos apenas a nos referir à aplicação das medidas de coação. E tem que haver fundamento para isso, receio de fuga do arguido, a possibilidade de obstruir a investigação, aquilo que foi referido pelo Ministério Público, porque a intervenção do Tribunal Supremo é na sequência do pedido que nos foi feito pela Procuradoria-Geral da República. Dizer também que para que se efetive a extradição de qualquer cidadão nacional que se encontre fora do país, é preciso que se aplique uma medida de coação. Tem que se solicitar a detenção desse indivíduo e depois é que se vai desencadear o processo de extradição para Moçambique. Reagindo ao recado da Comissão Permanente, segundo o qual o deputado Manuel Chang não pode ser detido sem o levantamento da imunidade, Pedro Nhatitima considera inadmissível que um órgão tem instruções aos tribunais. A Assembleia da República é livre de interpretar as leis como bem entender, mas quem aplica as leis são os tribunais. O que não pode acontecer aqui é um outro órgão, seja qual for, dar instruções para os tribunais, que deve fazer esta ou aquela interpretação. Isso, por conta do princípio da separação de poderes, portanto, é inadmissível. Portanto, se a Assembleia tem um outro entendimento sobre a questão do levantamento da imunidade, é a sua opinião. O Tribunal Supremo também tem a sua opinião e, como se verificou, foi emitido de facto o mandado de captura do deputado, portanto, Chang, para depois seguir o processo de extradição. Sobre os erros nas referências legislativas constantes do pedido que o Supremo enviou à Assembleia da República, Nhatitima desvaloriza e diz que as citações foram feitas pelo Ministério Público. O colega juiz conselheiro citou os elementos que vêm referidos no ofício da Procuradoria-Geral da República. E nesta fase nós ainda não estamos na fase de julgamento. Quando se chegar à fase de julgamento, aí o juiz terá o pleno poder para aferir quais são as leis aplicáveis, qual é a responsabilidade que lhe deve ser imputada. Nesta fase, a preocupação é apenas com a aplicação de medidas de coação. E também deixe-me dizer que me parece que era despropositado que tanto a Comissão da Assembleia da República fizesse esse tipo de comentários para um outro órgão de soberania. Nós conhecemos o nosso trabalho, a Assembleia conhece as suas responsabilidades, o Tribunal Supremo também conhece as suas responsabilidades. O juiz conselheiro e porta-voz do Tribunal Supremo falava esta sexta-feira à STV, momentos depois de participar da abertura do ano judicial 2019. Moçambique pode estar a preparar um pedido de extradição de Manuel Chang para também ser analisado no dia 5 de fevereiro. Entretanto, o Tribunal Sul-Africano de Capton Park marcou o dia 15 de fevereiro para anunciar a decisão final sobre o pedido de liberdade provisória mediante caução. A novela sobre as audições de Manuel Chang já vai longa e poderá ser escrita ainda em vários capítulos. Esta sexta-feira, antes mesmo do início da audição, em que se esperava a decisão da juíza sobre o pedido de liberdade provisória, já circulavam no tribunal informações dando conta de mais um adiamento. A audição, que estava marcada para as 11 horas e 30 minutos, mais uma vez atrasou
e só iniciou quase ao meio-dia. Poucos minutos depois da entrada do ex-ministro das Finanças e da juíza do caso, era entregue também à Justiça o passaporte diplomático do arguido que estava nas mãos da Interpol. Não passou muito tempo e o tribunal ficou sem corrente elétrica, afetando o sistema de gravação interna. É que tudo que se fala nesta sala deve ser gravado para ser usado em caso de necessidade de esclarecimento. A juíza informou que o bairro estava sem corrente elétrica e que a energia foi desligada para o reabastecimento dos geradores. Já que os advogados ainda tinham argumentos por colocar a favor da liberdade provisória, decidiu-se pelo adiamento da conclusão das alegações finais para o dia 5 de fevereiro. E no mesmo dia, mas em sala e juiz diferentes, começa a análise do pedido de extradição submetido pela Justiça norte-americana, que chegou às mãos do Ministério Público sul-africano na quarta-feira. The 15th of February is then reserved for judgment on bail. Sagra Subroyan, a juíza, aproveitou a ocasião para informar que vai anunciar a sua decisão final sobre o pedido de liberdade provisória no dia 15 de fevereiro. O advogado de Manuel Chang, Rudy Kraus, ainda pediu que o anúncio fosse mais cedo, mas a juíza negou, justificando falta de tempo devido a outros processos que tem por decidir. E assim, o deputado Manuel Chang descia mais uma vez as escadas de regresso à prisão de Modabi, sem saber o que vai ser do seu futuro. A visita de António Muxanga ao deputado Manuel Chang no tribunal onde está a ser ouvido, em Joanesburgo, não caiu bem na Renamo. 24 horas depois da visita, o partido veio distanciar-se e diz que a posição de Muxanga não vincula o partido. António Muxanga esteve na quarta-feira no Tribunal de Moderby em Joanesburgo a acompanhar a audição e manifestar solidariedade com Manuel Chang. A atitude não agradou o seu partido, que veio hoje distanciar-se do gesto que contraria a posição da bancada parlamentar. O partido se distancia deste ato porque ele, com certeza, fez-lo em nome próprio. Estamos preocupados, estamos a falar porque há muitos concidadãos que nos estão a interpelar. Afinal, o que é que se passa? A Renamo, será que mandatou o colega para ir visitar o Sr. Manuel Chang? Portanto, queríamos, através dos microfones da STV, dizer que o partido distancia-se deste ato. Lembre-se que o deputado da Renamo, António Muxanga, disse ontem que tentou visitar o seu colega na prisão, mas não conseguiu. Seguimos com outras notícias. O chefe de Estado considera haver tentativas de domínio de recursos naturais no mundo, o que desafia o desenvolvimento dos países africanos, com destaque para Maurícias e Moçambique. Filipe Nhosse proferiu estas palavras durante a sua intervenção na cerimónia de 184 anos de abolição da escravatura nas Maurícias. Manifestações culturais, como música e dança, marcaram as celebrações da passagem dos 184 anos após a abolição da escravatura nas Maurícias. O evento contou com a presença do chefe de Estado moçambicano, Filipe Nhosse, que está de visita de 4 dias a este país de África. Na sua intervenção, o estadista referiu que, apesar de momentos sombrios de escravatura nas Maurícias, o país conseguiu reerguer-se, mas surgem novos desafios, dos quais Moçambique não está alheio. Transcorrido este período, este país é hoje ovacionado como uma das nações com o mais elevado índice de desenvolvimento humano. Hoje, uma vez mais, assiste-se no mundo a uma luta desenfreada pelo controle geopolítico e geoestratégico de recursos naturais. Há tentativas de dominação e subjugação dissimuladas nos nossos próprios desafios de desenvolvimento.
Por sua vez, o primeiro-ministro das Maurícias falou da proximidade existente entre Moçambique e o seu país, vincando a necessidade de mais encontros entre os dois estados. E apesar de fortes sequelas das Maurícias devido à escravatura, o chefe do executivo deste país garante que tudo fará para que Maurícias continue na linha de desenvolvimento, sendo que a sua aposta é a educação. C'est pour ça qu'en plus de tout ce qui nous déjà peut faire dans le domaine de l'éducation, le 1er janvier, ça l'année-là, nous finons annoncer que l'éducation tertiaire est gratuite. Nous parlons que l'argent devient un obstacle pour la formation e por educação de novos jovens. Antes do momento de discursos, o estadista moçambicano e o primeiro-ministro mauriciano estiveram neste monumento internacional da Rota dos Escravos para a deposição da coroa de flores, em homenagem aos escravos que sofreram nas Maurícias. Esta praça está localizada na zona da montanha Le Morne, com uma altura de pouco mais de 500 metros, onde os escravos se escondiam quando escapassem do opressor. E num banquete oferecido pelo primeiro-ministro das Maurícias, o presidente da República, Filipe Nyusi, falou da situação econômica de Moçambique, garantindo que o país continua um destino seguro para investidores. O estadista diz esperar que, a partir de 2022, Moçambique possa ser um dos principais produtores de gás liquefeito. Não obstante reconhecermos que prevalecem desafios, estamos convencidos de que a rota para a paz duradoura em Moçambique está identificada e é irreversível. Congratulamos-nos, nós os moçambicanos, por termos conseguido as soluções para as nossas diferenças, fruto da nossa capacidade de resiliência e de autossuperação. E, acima de tudo, por sermos um povo sempre dialogante e amante da paz. Na frente econômica, apesar dos abalos causados pelo ambiente interno e externo adverso, concretamente calamidades naturais, e quero agradecer aqui a solidariedade que o primeiro-ministro manifestou sempre, e a crise econômica e financeira internacional, bem como a suspensão de apoio direto ao orçamento do Estado por parte dos parceiros de cooperação internacional, desde 2016, Moçambique continua a registrar avanços econômicos encorajadores. Foi assim que em 2018 o Produto Interno Bruto cresceu em 3,5%, prevendo-se que atinja os 4,7% no corrente ano de 2019, em resultado das medidas adotadas pelo Governo para a racionalização da despesa pública, aumento da produção e produtividade em setores chaves como agricultura, energia e recursos minerais. Queremos, pois, assegurar a todos os presentes que Moçambique continua a ser um destino apetecível e seguro para o investimento estrangeiro. Esperamos que o país se torne um dos principais produtores de gás natural liquefeito no mundo a partir de 2022 e 2023, o que irá projetar ainda mais a nossa economia no contexto regional, continental e internacional. Convido ao breve intervalo, voltamos dentro de instantes. Até já. De volta ao Jornal da Noite, o Ministro da Ciência e Tecnologia, Ensino Superior e Técnico Profissional propõe-se a estancar a proliferação de estabelecimentos de ensino sem qualidade desejada. Jorge Inhambiu falava hoje na abertura do ano letivo do ensino técnico profissional. Membros do Governo, do Conselho Consultivo do Ministério da Ciência e Tecnologia, Ensino Superior e Técnico Profissional, quadros da Autoridade Nacional de Ensino Profissional, professores, alunos e encarregados de educação juntaram-se na manhã desta sexta-feira no Instituto Comercial de Maputo, na cerimónia que marca a abertura do ano letivo do ensino técnico profissional.
O evento foi dirigido pelo Ministro do Ensino Profissional, Jorge Inhambiu, que garantiu que nenhuma instituição de educação profissional vai funcionar sem que tenha sido acreditada e sem possuir o alvará. Pretendemos estancar a proliferação de estabelecimentos de ensino sem a qualidade desejada. Queremos que nos institutos técnicos e centros de formação profissional, sejam públicos ou privados, a questão da qualidade esteja no topo das prioridades. Não toleraremos a burla ao cidadão. A nossa aposta é na promoção de uma educação profissional relevante e de qualidade. A apresentação do Sistema Eletrónico de Gestão de Informação da Educação Profissional, do Portal da Autoridade Nacional de Educação Profissional, do novo Certificado da Educação Profissional, do Certificado de Acreditação das Instituições de Educação e do Alvará das Instituições de Educação Profissional, são alguns momentos que marcaram a cerimónia. Os novos instrumentos de certificação possuem meios de segurança de modo a evitar a sua falsificação. Este documento é emitido pela ANEP depois do concluído o processo de licenciamento e feita a vistoria. Nós observamos durante o processo de vistoria a existência de condições didáticas para a implementação de determinada qualificação. Na cerimónia, foi feita inclusive a entrega simbólica de certificados de educação profissional aos estudantes graduados e dos certificados de acreditação de educação profissional e respectivo alvará às instituições de educação profissional. Além de ter currículos bem elaborados, infraestruturas e equipamentos modernos, as autoridades do ensino técnico profissional vão apostar na formação dos gestores e professores. A província de Sofala conta desde hoje com mais uma escola secundária denominada Filipe Jacinto Nunes. A mesma tem a capacidade para acolher 1000 alunos e neste ano serão lecionadas apenas 8ª, 9ª e 10ª classes. Filipe Nunes é o nome de uma nova escola secundária localizada no posto administrativo de Goonda, distrito de Xibabava, província de Sofala. É uma escola construída de raiz com fundos do governo e parceiros. A escola tem 8 salas de aulas e capacidade para acolher 1000 alunos. Contudo, neste ano letivo foram matriculados apenas 401, mais 50 em relação à meta prevista, subdivididos de 8ª a 10ª classes. Dos alunos inscritos, 258 são homens e 143 mulheres. Em 2020, prevê-se a introdução de segundo ciclo. A escola secundária Filipe Jacinto Nunes foi inaugurada nesta sexta-feira pelo governador de Sofala, Alberto Mondlane, no âmbito da abertura do ano letivo. Estão disponíveis 250 carteiras e cada uma tem a capacidade para 2 pessoas. Os alunos, os professores e a população residente em Goonda estão entusiasmados, pois a escola secundária mais próxima distava a 50 km. Nós estamos muito satisfeitos e muito felizes, porque há alguns tempos sofremos muito por causa de muitos jovens que deixaram de estudar por causa de não ter uma escola secundária também. Essa escola significa muitas coisas mesmo, porque há muito tempo nós sofríamos muito. Quando acabávamos de estudar a 7ª classe, nós sofríamos, íamos estudar em lugares distantes, alugávamos casa lá longe. Sofríamos muito em condições, nossos pais sofriam muito de enviar dinheiro para nós estudarmos. E nem todas as crianças tinham oportunidade de ir no centro por causa de condições financeiras. Então, com a escola aqui, pelo menos vai facilitar aquelas crianças que não tinham condições para continuar a frequentar nessa escola. O governador de Sofala exortou a direção da escola e a comunidade para trabalhar em parceria de modo a garantir um aproveitamento pedagógico bastante positivo, por forma a dignificar esta escola. A partir do primeiro dia em que começamos as aulas, os alunos, os professores, a direção, todos têm que trabalhar juntos para que não haja nem sequer um aluno ou uma aluna que reprova. Tem que passar todos. O distrito de Xibabava possui cerca de 38.000 alunos que são assistidos por 850 professores. Nesta escola estão afetos 18 professores e destes 3 são mulheres.
O setor da educação conta com 136.400 professores para o presente ano letivo. Deste efetivo, cerca de 6.203 são contratados. A informação foi divulgada hoje pela Ministra da Educação durante a cerimónia de abertura do ano letivo. Mais um ano inicia. E para os alunos da Escola Primária Completa de Maguanini B, vai mesmo estrear em grande com a inauguração de um novo bloco na escola. E coube ao Primeiro-Ministro Carlos Agostinho do Rosário fazer o habitual corte da fita e as boas-vindas vieram da Governadora da cidade, Yolanda Cintura. Este ano 2019, aos nossos estimados professores, aos nossos queridos alunos, esperamos que se entreguem com dedicação e zelo ao trabalho e estudos, observando rigorosamente a pontualidade, a assiduidade e participação em todas as aulas previstas no horário escolar e nas demais atividades extracurriculares, com vista a termos muito bons resultados. Abrimos o ano letivo sob o lema por uma educação inclusiva, competitiva e de qualidade. A escolha deste lema testemunha a determinação do governo em continuar a desenvolver ações que visam garantir o acesso à educação de qualidade para todos os moçambicanos. A Ministra da Educação e Desenvolvimento Humano, Conceita Sortane, fez saber que para o presente ano letivo, o setor da educação conta com 136.400 professores, dos quais 6.213 são contratados. Cerca de 136.400 professores irão orientar a aprendizagem das nossas crianças e jovens em todo o território nacional. Deste efetivo, um total de 6.213 professores estão a ser contratados para o presente ano letivo. As cerimônias de abertura do ano são o culminar de ações de preparação do ano letivo, incidindo na realização das matrículas, na distribuição do livro escolar, na contratação de professores e nos processos internos de organização das escolas, que incluem a formação de turmas, a elaboração e distribuição dos horários pelos professores, a limpeza dos recintos escolares, dentre outras atividades. A cerimónia de abertura do ano letivo 2019 contou com a presença de várias figuras do setor da educação e foram premiados os melhores professores e alunos que se destacaram no ano passado. Houve ainda espaço para uma feira de saúde e exposição de vários produtos. Na Zambésia, 10 cidadãos serão condecorados no dia 3 de fevereiro, Dia dos Heróis Nacional. Jacob Sebinte, membro da Comissão Nacional dos Títulos Honoríficos e Condecorações, diz que está tudo a postos para a cerimónia. Vamos comemorar. Jacob Sebinte, membro da Comissão Nacional dos Títulos Honoríficos, está na Zambésia para testemunhar a cerimônia de condecoração que terá lugar um pouco pelo país. Vão ser condecorados homens e mulheres, veteranos da luta da liberação nacional, artistas e os outros, e de acordo com a lei, e quem que concretamente atribui medalhas ao cidadão com mérito é o chefe do Estado. E esta comissão, onde faço parte, foi criada para assistir o chefe do Estado na sua tarefa de receber as propostas dos cidadãos, avaliar e ele poder decidir da melhor maneira. Sebinte recorda que as condecorações não obedecem critérios políticos. Os que viram Mondlane, os que libertaram o país, então é uma grande oportunidade também de eles serem reconhecidos pelo Estado. E onde apareceu outras medalhas ligadas à área da cultura, à área de investigação, à área de trabalho. Os títulos honoríficos e condecorações, as medalhas, não são atribuídas por nenhum partido político. Dia 3 de fevereiro, a cerimônia de condecoração terá lugar na Praça dos Heróis e será orientado pelo governador da Zambésia. E na página internacional, o autoproclamado presidente da Venezuela, Juan Guaidó, agradece o apoio manifestado pela União Europeia e pede à Rússia e à China que deixem de apoiar o governo de Nicolás Maduro.
Continua o braço de ferro entre Juan Guaidó e Nicolás Maduro, dois líderes que lutam pelo poder na Venezuela. Guaidó, que se declarou presidente interino da Venezuela, continua a gozar do apoio dos Estados Unidos e maior parte dos países da América Latina, tendo esta quinta-feira conquistado mais um aliado, a União Europeia. Hoje, agradeço ao Parlamento Europeu, em nome de toda a Venezuela, o reconhecimento de um gesto democrático, um gesto pacífico, de respeito à nossa Constituição. Em declarações a Reuters, Guaidó disse que tem mantido comunicação com a Rússia e China, duas superpotências que têm dado seu apoio a Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, que nega deixar o poder, senão pelas eleições de 2025. Guaidó pediu à China que retirasse o seu apoio a Maduro, pois este não tem protegido os investimentos tanto nacionais como internacionais. O governo chinês confirmou o diálogo com Guaidó, tendo dito que não importam as mudanças que possam ocorrer, a relação entre a China e Venezuela vai manter-se. Para este sábado, estão agendadas das manifestações contra e a favor de Nicolás Maduro em Caracas. O governo do Uganda pede a extradição de 6 cidadãos seus suspeitos de praticar atos terroristas e detidos em Cabo Delgado. Entretanto, não há tratado de extradição entre Moçambique e Uganda. 2 dias depois das autoridades moçambicanas terem detido 3 cidadãos ugandeses suspeitos de serem militantes sêniores de um grupo extremista que tem aterrorizado a província de Cabo Delgado, esta quinta-feira, o governo do Uganda manifestou interesse em extraditar os detidos, informou o jornal News 24. O Uganda fala de 6 ugandeses detidos pela polícia moçambicana, dos quais 3 já faz tempo que se encontram sob custódia policial. Entretanto, não há tratado de extradição entre os dois países. Fred Nanga, porta-voz da polícia do Uganda, disse que o Estado pretende julgar os cidadãos detidos no território moçambicano. Um dos detidos é Abdul Faisal, que nega ser membro de um grupo armado que tem aterrorizado a província rica em gás natural, mas confessa que faz parte do grupo Al-Shabaab. O porta-voz da polícia ugandesa disse que Faisal e os outros detidos são procurados pela justiça desde abril de 2018, quando a polícia invadiu uma mesquita onde encontrou armas e mais de 100 mulheres retidas contra a sua vontade. Convido-lhe a um breve intervalo, mas antes a previsão do estado do tempo para amanhã sábado. Seguimos com a zona sul do país. Maputo, 33 de máxima, 24 de mínima. Xai-Xai, 30 de máxima, 23 de mínima. Inhambane, 31 de máxima, 25 de mínima. Seguimos com a zona centro do país. Beira, 31 de máxima, 24 de mínima. Quilomane, 34 de máxima, 24 de mínima. Chimoio, 29 de máxima, 20 de mínima. Tete, 35 de máxima, 23 de mínima. Por último, a zona norte do país. Nampula, 33 de máxima, 23 de mínima. Pemba, 33 de máxima, 23 de mínima. Lixinga, 28 de máxima, 17 de mínima. De volta ao último bloco do Jornal da Noite. O internacional moçambicano Reinildo Mandava vai jogar no Lille da França até final da época 2018-2019 por empréstimo do Belenense de Portugal. O empréstimo prevê também uma opção de compra do passe do jogador fixado em 4 milhões de euros. É a primeira experiência do internacional moçambicano no campeonato francês e será pela porta do Lille, a segundo classificado do campeonato local. O jogador foi emprestado pelo Belenenses de Portugal até o final da época 2018-2019, num negócio que inclui uma opção de compra fixada, segundo a imprensa portuguesa, em 4 milhões de euros. Sinto-me muito bem. É um grande prazer assinar por este clube. É um sonho para mim. Quando era pequeno, sonhei em assinar com um grande clube. É uma grande oportunidade. Eu sei que esta é uma grande equipa, a segunda do campeonato. Formado no Ferroviário da Beira, Arnelo chegou a Portugal pela porta do Sport Lisboa e Benfica e foi sucessivamente emprestado ao FAF e Covilhã antes de ser vendido ao Belenenses em julho de 2018. Na época de estreia na Liga, conseguiu agarrar a titularidade, contabilizando 19 jogos distribuídos entre o campeonato, a Allianz Cup e Taça de Portugal, Placard. O Jornal da Noite fica por aqui. Obrigada pela atenção dispensada. Encontro marcado daqui a pouco no Noite Informativa.
boa noite e bom fim de semana.